Neste caso, temos aqui dizendo que eu tenho um móvel, e esse móvel tem massa de 100 kg e está em repouso, então a velocidade inicial dele é 0. E move sob a ação de uma força resultante constante com intensidade de 500 newtons. Então eu tenho aqui uma força resultante de 500 newtons. Então, a força de atrito, outras forças que possam estar sendo aplicadas no objeto, já estão sendo consideradas quando eu calculo essa força resultante. E ele diz que o tempo de duração da aplicação dessa força é de 4 segundos. Então, eu tenho que a variação do tempo aplicado, né, da aplicação da força é de 4 segundos. Okay. E é pedido, então, qual é o trabalho. Bom, para eu calcular o trabalho, eu sei que o trabalho é igual a força, no nosso caso, a força resultante, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo θ, que é o ângulo entre a força e o deslocamento. Ok. Temos um probleminha aqui. O ângulo que eu tenho não é difícil de identificar. A força resultante, vezes o deslocamento, eu aplico uma força e ele vai na direção da força. Tá? Então, o ângulo entre a força resultante e o deslocamento é 0. Então, seria cosseno de 0 grau. Então, o trabalho é igual a força resultante vezes o deslocamento vezes o cosseno de 0 vale 1. Então, vezes 1. Então, nós sabemos que o trabalho é igual à força resultante vezes o deslocamento. Bom, mas qual é o deslocamento? Eu não tenho essa informação. Então, eu tenho que partir agora para tentar identificar qual é o valor do deslocamento. Então, vamos tentar puxar isso aqui para cá e tentar encontrar o valor do deslocamento. Então, o deslocamento ele tem que ser conhecido. Mas como que eu posso calcular o deslocamento? Para eu calcular o deslocamento, eu precisaria saber qual a velocidade e qual o tempo em que esse objeto andou. O problema é que a velocidade ela não é constante. Então, eu tenho a velocidade inicial igual a 0 e eu tenho uma velocidade final diferente de 0. Então, à medida que eu aplico a força durante esse intervalo de 4 segundos, eu tenho uma variação na velocidade. Bom, variação na velocidade é causada pela aceleração. E o que nós sabemos? Nós sabemos que qualquer força aplicada é igual à massa do objeto vezes a aceleração. Então, considerando os dados que eu tenho do enunciado, eu posso descobrir qual é o valor da aceleração. Então, vou passar a massa dividindo, então vai ficar a aceleração do objeto vai ser igual a força dividido pela massa. Bom, a aceleração, portanto, vai ser igual a força, é uma força de 500 newtons, que é a força resultante, dividido pela massa. A massa do objeto é de 100 kg. Então, o resultado aqui vai ser de 5 metros por segundo ao quadrado. Ótimo, eu tenho a aceleração. Essa aceleração é uma aceleração constante. Então, essa aceleração ela é constante. Para eu saber qual é o valor do deslocamento, eu tenho então que calcular o deslocamento a partir da relação entre a velocidade e o tempo. Então, o que nós vamos fazer? Aqui nós precisamos fazer uma representação gráfica que nos permita identificar qual é o valor da aceleração. Então, temos que pensar no seguinte. Eu tenho dois eixos. Num eixo, eu vou ter o tempo. Então, aqui eu tenho o tempo.
e o tempo é dado em segundos. Então, eu tenho aqui um tempo 0. E aqui eu tenho a velocidade. E aqui eu tenho a velocidade inicial, que é 0. Decorrido um certo intervalo de tempo, que no nosso caso é de 4 segundos, então quando t igual a 4 segundos, a velocidade vai ter atingido uma velocidade final. Então o que eu vou ter aqui é uma representação gráfica que relaciona tempo e velocidade. Aqui eu tenho que pensar na velocidade. A variação da velocidade é igual à variação do deslocamento, ou seja, qual foi o deslocamento que o objeto teve em função da variação do tempo. Nós podemos ver o seguinte: se eu quiser saber qual é o valor do deslocamento, eu vou passar esse termo para lá, então vai ficar a variação do deslocamento é igual à variação da velocidade vezes a variação do tempo. Como a velocidade inicial é 0, eu sei que a variação do deslocamento, que é o que nós queremos saber efetivamente, vai ser igual. Variação é sempre a medida final menos a medida inicial. Então, no caso aqui, seria ΔV é V final menos V inicial. E o ΔT é T final menos T inicial. Ora, se eu tiver que V inicial é igual a 0 e T inicial é igual a 0, essa expressão toda vai se resumir ao seguinte: a variação do deslocamento, ou seja, da distância, vai ser igual a V final vezes T final. Então, eu precisarei encontrar qual é o valor da velocidade final vezes o T final. Ora, o T final é de 4 segundos. Então, eu preciso saber qual que é a velocidade final. Como a aceleração é uma aceleração constante, a aceleração vai ser variação da velocidade em função da variação do tempo. Nós já sabemos que a variação da velocidade vai ser simplesmente a velocidade final. E a aceleração foi calculada como sendo 5 metros por segundo ao quadrado. Então, eu tenho aqui 5 metros por segundo ao quadrado vai ser igual à variação da velocidade, que no caso aqui nós já deduzimos que a variação da velocidade vai ser Vf, dividido pela variação do tempo, que nós também já deduzimos que isso aqui é o T final. Então, se eu quiser saber qual é a velocidade final, eu vou passar esse termo para cá. Isso vai ficar, então, 5 metros por segundo ao quadrado vezes T final, que eu sei que é 4. Então, a velocidade final vai ser igual a 20 metros por segundo. Então, esta informação eu vou colocar no gráfico. Então, eu sei que esse valor é 20. E com isso eu posso calcular, então, a distância. Por quê? Porque a distância vai ser a área debaixo dessa curva. Então, conforme a gente comentou, isso aqui vai corresponder ao meu deslocamento. Então, aqui eu vou fazer que o deslocamento total vai ser igual à área do triângulo. E a área do triângulo é dada como sendo base vezes altura dividido por 2. A variação do deslocamento vai ser igual à base. Base é justamente a distância, que é a variação do tempo. Então, é 4. A altura
é a diferença entre a velocidade final e a velocidade inicial, que é de 20, dividido por 2. Eu posso simplificar aqui. Então, a variação da distância, neste caso, vai ser 4 vezes 10, 40 metros. E por que nós calculamos esse valor de deslocamento? Porque nós precisamos usá-los para poder determinar qual efetivamente é, então, o valor do trabalho. Então, nós acabamos de calcular esse deslocamento para que nós possamos aplicar nessa fórmula. Então, nós faremos o seguinte. Trabalho, vai ser igual a força resultante aplicada vezes o deslocamento, já que o cosseno a gente já calculou. Então, nesse caso, o trabalho vai ser a força de 500 newtons vezes um deslocamento de 40 metros. Então, isso aqui vai dar 20.000 joules, ou 2,0 vezes 10 a quarta joule, ou 20 kJ, que é tudo a mesma coisa. Então, se eu olhar agora para as alternativas do meu problema, eu vou encontrar que a resposta para a nossa questão é a alternativa D.